Om Shanti, Namastê, aqui é o professor Afonso, chegando com a nossa aula de número 9, nesse nosso curso de Yoga, onde nós estamos aprendendo a praticar Yoga fora do tapete. Hoje na aula de número 9, eu quero trazer para vocês o terceiro Niyama. Só para relembrar, Niyama é a maneira como a gente deve relacionar com a gente mesmo, né? São coisas que a gente deve procurar desenvolver na gente. E o terceiro, ele é chamado Tapas. A palavra tapas, às vezes, ela é traduzida como calor. Mas uma forma para a gente poder entender tapas, para a gente poder compreender e realmente tentar identificar de que maneira que a gente deve e pode colocar na nossa vida, é a gente pensando na questão da disciplina. Então, tapas é equivalente à disciplina. Antigamente, há muitos e muitos e muitos anos atrás, as pessoas praticavam tapas de outras maneiras, né? Às vezes, os yogis, da forma mais tradicional, eles faziam práticas mesmo de austeridade, que deveriam incluir muita força de vontade e, segundo eles, isso ia despertar, por exemplo, a energia que estaria trancada dentro do corpo. Então eles passavam, por exemplo, por uma dieta estrita ou um jejum muito prolongado, ou ficavam acordados por vários dias sem dormir. Isso é austeridade mesmo, né? Ou sentado, completamente imóvel. Não sei se vocês já viram, por exemplo, no livro dos recordes, né? Um indiano, por exemplo, que levantou o braço e ele passou anos sem abaixar o braço. E isso para eles também é considerado tapas, né? Ou sentavam sob o sol quente e ficavam lá imóveis sob o sol quente. Alguns exercícios até muito perigosos para a saúde, por exemplo, olhavam para o sol e às vezes ficavam até cegos de tanto fixar o olhar na luz do sol. Então tapas era visto dessa maneira, mas hoje a gente leva a interpretação um pouquinho diferente, porque esse calor que é tapas, que seria essa disciplina, essa autodisciplina, pode ser aquela sua vontadezinha, aquela alegria que desperta dentro de você quando você se coloca para fazer alguma coisa. Você já viu, por exemplo, talvez você tenha dificuldade com disciplina, de seguir algo, mas quando você não está muito afim de praticar yoga naquele dia, não é só yoga não, talvez você não está afim de cozinhar, de fazer uma caminhada, de fazer alguma coisa saudável, mas aí vem um calorzinho, assim, uma coisinha, aí você vai lá e faz, e depois você fica muito feliz com a sensação de dever cumprido. Então tapas hoje poderia ser visto dessa maneira, uma maneira então da gente progredir no caminho do yoga, da gente colocar o yoga como um caminho espiritual, seria fazer com que a gente não gaste a nossa energia com coisas, por exemplo, que são irrelevantes para o nosso desenvolvimento interior. Fazendo com que a gente tenha consciência, uma mente tranquila, uma mente pura, para a gente escolher o que é importante para o nosso desenvolvimento interior. E tapas seria desenvolver isso. Por exemplo, enquanto você está fazendo esse curso aqui comigo, você está desenvolvendo tapas. Em algum momento da sua vida você me conheceu, me reconheceu também como um professor de yoga, entrou para o YouTube, começou a fazer as práticas de yoga e agora você está aqui estudando, de certa maneira, permitindo que eu seja o seu professor. E você resolveu estudar e você está aqui estudando, anotando no seu caderninho, tomando nota, compreendendo alguma coisa. Ou seja, você está seguindo um caminho de disciplina. Você escolheu algo que você acha que é importante para te desenvolver interiormente e você está seguindo isso. Então, tapas é abrir o tapetinho e praticar. É fazer o que precisa ser feito. É falar, olha, hoje eu vou fazer asanas, hoje eu vou fazer uma caminhada, hoje eu vou me alimentar bem. Isso é tapas. Esse é o caminho que a gente hoje reconhece como tapas. O progresso, ele pede a superação de todos os tipos de resistências interiores que a gente coloca. E é muito curioso como a gente já sabe quais são as coisas que são relevantes e
e relevantes para o nosso desenvolvimento. Mas nem sempre a gente consegue colocar em prática. Então, colocar em prática o que é relevante, superar as resistências que todo mundo tem, é que é reconhecido hoje como tapas. E a gente precisa ter consciência que a mudança, ela realmente nunca é fácil. E para muitas pessoas, a autodisciplina, ela é um grande obstáculo. E a pessoa, ela sabe que faz bem para o caminho dela, para o caminho espiritual, para o caminho do desenvolvimento, mas ela não tem autodisciplina, então ela não desenvolve tapas. Uma boa forma da gente fazer isso, que o meu saudoso professor de yoga me ensinou, uma boa forma de praticar tapas, é de vez em quando, periodicamente, a gente ir a um retiro espiritual, um retiro de yoga. Porque o retiro, geralmente, ele tem um ambiente onde nada distrai, nada tira a sua atenção, nada é mais importante do que as atividades que vão te conduzir ao trabalho interior. Como eu tenho uma escola de yoga online, eu faço com os meus alunos, geralmente 2 vezes por ano, um retiro também online. Eu envio para os meus alunos toda a programação, para eles se organizarem, inclusive a parte da alimentação. Eles se organizam e tiram um dia de silêncio junto comigo. A gente passa conectados o dia inteiro, geralmente começa às 5 da manhã, e vamos até às 7 da noite, onde nós temos 2 aulas de yoga, meditação, às vezes palestras, às vezes um documentário, mas é um dia inteiro. Então meu professor me falava isso, uma maneira da gente identificar que é possível realizar tapas é periodicamente quem está no caminho do yoga participar de retiros espirituais. Porque de vez em quando, no mínimo 2 vezes por ano, você retira 1, 2, 3 dias, algumas pessoas podem retirar mais dias para poder fazer o que precisa ser feito com relação ao caminho espiritual. E aí você percebe que você dá conta de fazer aquilo no seu dia a dia. A única questão que a gente tem que tomar certo cuidado, e aí é claro que eu vou fazer minha propaganda, né? Se você quiser ser meu aluno e também fazer esses retiros online, toda uma outra programação, inclusive tendo aulas de yoga comigo todas as semanas, apostilas, séries, um monte de coisa. Você aproveita e entra na minha escola, casachante.com.br, e a gente tem um preço super acessível para você colocar o yoga na sua vida e permitir que eu seja seu professor. Mas voltando a falar de tapas, voltando a falar de disciplina, a gente precisa entender também que essa disciplina, essa autodisciplina, como às vezes até uma austeridade, ou tapas, que é pedido pelo yoga, não é sobre você se autopunir. Você não precisa levantar o braço e ficar com o braço levantado por 5 horas ou 5 dias. Você não precisa sentar sob o sol quente, não precisa olhar para o sol até machucar os seus olhos. Não é isso que a gente pede. Tapas é uma forma inteligente de você testar e fortalecer a sua força de vontade. Então, como é que você desenvolve tapas no seu dia a dia? Você coloca para você, eu vou praticar yoga 3 vezes por semana com o Afonso. Ou eu vou praticar a saudação ao sol todos os dias durante 5 minutos. Eu vou ficar em silêncio 2 minutinhos antes do meu almoço praticando uma pequena meditação. Ou seja, você define o que você vai fazer, o que você acha que é relevante para o seu dia a dia e para a sua qualidade interior. E aí você fortalece a sua vontade através de tapas. É muito importante nós observarmos e lembrarmos que yoga não busca colocar sofrimento para as pessoas. Se praticar 108 saudações ao sol causa sofrimento a você, não faça. Se praticar yoga todos os dias, durante 50 minutos, causa algum tipo de sofrimento a você, não faça. Se praticar meditação durante meia hora, todos os dias, está te causando sofrimento, não faça. Mas ao mesmo tempo, pense, o que eu posso fazer? Tá bom, eu não vou fazer 108 saudações ao sol, mas o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer 10 e depois ficar sentadinho na sala, apreciando as outras pessoas que estão fazendo, compartilhando aquela energia. Eu não consigo ficar 30 minutos em meditação silenciosa, mas será que eu consigo fazer 10 minutos de respiração, 10 minutinhos de silêncio,
e 10 minutinhos deitado, relaxando em Shavasana, fazendo Yoga Nidra. Você entende? Não permita que a mente tire você. Então não vou fazer isso, que realmente eu tenho dificuldade. Não. Você deve, através de tapas, fortalecer a sua força de vontade, mas sem se autopunir. Tem que ser algo leve, gostoso e principalmente sadio. O yoga nos ensina que é muito importante que nós sejamos bons com a gente mesmo. E conforme nós vamos tendo um comprometimento com a nossa felicidade, com o nosso autocuidado, com as coisas que nos fazem bem, um crescimento interior vai acontecendo, vai desabrochando, vai aumentando cada vez mais a nossa autodisciplina e vamos ficando donos da nossa própria vida e da nossa saúde. Durante alguns anos da minha vida eu estudei o tarô. Existe uma carta no tarô que chama o carro. Depois, se você tiver curiosidade, você pesquisa. O carro é uma pessoa em cima de uma charrete, sabe? Sabe o que é charrete? Lá em Minas a gente fala charrete, uma carroça, né? É uma pessoa ali, ela está segurando assim a carroça e tem 2 cavalos, um que puxa para um lado e o outro que puxa para o outro. E quando essa carta aparece para uma pessoa dentro de um jogo de tarô, a gente fala assim, olha, aqui vai depender para que lado você quer levar a sua carroça. Porque se você deixar a revelia, o cavalo vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro e ela não vai para lugar nenhum. Então você toma as rédeas da sua vida. Praticar tapas é você tomar as regras da vida. E é você definir, ó, os cavalinhos vão para o lado de cá, é para cá que eu vou seguir, aqui é o caminho correto, aqui é o que vai me fazer bem. E para isso eu vou manter a disciplina e fazer as escolhas corretas. E mesmo no dia que eu estiver com preguiça, eu vou fazer algo que seja leve para mim, que seja gostoso, que me dê prazer, que me faça bem. Olha, gente, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Eu, enquanto professor, não estou aqui para dar a aula que você quer ter. Por isso que eu não fico fazendo aula de 5 minutos, de 10 minutos de yoga. Eu estou aqui para dar a aula que você precisa ter. E à medida que você começa a desenvolver a sua disciplina, a sua vida melhora. Por isso, pratique, faça um alto esforço, mas vá com leveza. Não vá se machucar, tá bom? Não hesite também em se desafiar com firmeza. Se desafie, mas vá com firmeza, com tranquilidade, em equilíbrio, fazendo o que é bem para você. Tapas é você determinar, ter uma boa determinação, ter uma disciplina e acreditar que você é capaz. Namastê. Obrigado pela sua presença. Amanhã continuamos com a nossa aula. A única coisa que eu peço é que você deixe um like. E se você tiver dúvidas sobre o que eu estou ensinando aqui, deixe os comentários aqui, que eu estou acompanhando todos os comentários, tá bom? Obrigado pela sua presença e por confiar em mim enquanto seu professor. Até o próximo vídeo. Namastê.